Graça e paz, meu amado irmão e minha amada irmã. Estamos iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Desde já, quero agradecer ao nosso maravilhoso Deus por essa oportunidade maravilhosa. Quero agradecer também a você por estar conosco mais uma vez estudando, meditando a palavra de Deus. Desta feita, estaremos abordando a lição de número 9, que será datado de 28 de agosto de 2022, o próximo domingo. E tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. E então, à guisa de introdução, eu quero levantar algumas perguntas para você. Que movimento é esse? O que prega o movimento dos desigrejados? Por que tem aumentado tanto o número de pessoas que têm deixado as igrejas? Outra pergunta aqui é a seguinte: a igreja do Senhor no Brasil tem crescido ou inchado? É sobre esse tema e sobre estas questões que nós iremos abordar a partir de agora, usando a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática para conseguirmos, de forma clara e objetiva, nesse resumo, falarmos um pouco sobre esse tema polêmico e também muito debatido nesses últimos anos perante a Igreja do Senhor. Sem mais delongas, eu te convido para vir comigo em mais um resumo da Escola Bíblica Dominical, aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. Vem comigo! Meu amado irmão, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O nosso texto áureo se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 25. Acompanhe o que diz o texto. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Nossa verdade prática nos diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo de número 25. Acompanhe o texto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A nossa palavra-chave em destaque não poderia ser outra, é a palavra desigrejados. Mas o que significa ser um desigrejado? Podemos definir desigrejado da seguinte forma: um fenômeno que surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Isso é o que nós podemos definir a priori, de forma simplória, o que é ser um desigrejado. Mais à frente, definiremos melhor ao decorrer desta lição. Vamos para o nosso primeiro tópico. Meu amado irmão,
O nosso primeiro tópico tem por título Visão e Prática do Movimento dos Desigrejados. E está dividido em dois subtópicos. O primeiro é um ensino anti-institucional e segundo, um ensino anticlerical. Pois bem, para podermos entender esse primeiro tópico, precisamos falar um pouco sobre o que é os desigrejados e o que eles entendem, ou seja, como é que eles entendem essa forma institucionalizada, o que eles entendem por evangelho, puro evangelho. E eu quero trazer alguns pontos para você aqui apresentar para clarear o nosso entendimento nesse resumo da lição de número 9, que tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Entenda bem, em linhas gerais, os desigrejados defendem os seguintes pontos. Primeiro, Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada institucional. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles entendem que essa forma institucionalizada só vai surgir a partir de Constantino. E quando Constantino oficializa, institucionaliza esse formato de igreja a qual nós conhecemos hoje, eles afirmam que a igreja perdeu a sua essência, a sua forma verdadeira do evangelho. Terceiro ponto que eles analisam é que apesar de a reforma ter levantado contra esta corrupção protestante, os evangélicos acabaram caindo na mesma mermice do tempo de Constantino. Isso é o que afirma os desigrejados. Quarto ponto que eles afirmam, a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, oferta, dízimos, clero oficial, confissões de fé, rol de membros, propriedades, escolas e seminários. Isso é o que eles afirmam. A verdadeira igreja não tem nada disso. Outro ponto que eles afirmam é que a igreja, como organização humana, ela é falha e tem caído em muitos erros e tem levado muitos também aos erros. Esse é um dos pontos que eles analisam, dentre tantos outros pontos que nós passaríamos aqui à noite falando acerca desse tema. Mas algumas coisas aqui levantadas, elencadas pelos desigrejados, estão corretas. Por exemplo, há muitas igrejas que têm levado muitas pessoas aos erros. Eles estão certos. Jesus não deixou nenhuma instituição. Isto é certo, mas precisamos entender também o contexto. Outra coisa, muitas das igrejas têm-se ensinado um evangelho que não é o evangelho genuíno, como eles falaram ali quando houve aquela institucionalização por parte de Constantino. Isso também é verdade. Nós não podemos negar esses aspectos apresentados aqui. Mas precisamos também analisarmos cada um deles a partir do seu contexto. Primeiro, Jesus não deixou nenhuma instituição. É claro, quando nós passamos ali pela história do cristianismo, ou pela história em geral, e começamos a analisar o contexto do primeiro século até o quarto século, quando houve a oficialização, ou seja, a legalização, por conta de Constantino, ali no Édito de Milão, liberando os cultos, até então o cristianismo era tido como uma religião irregular. Logo, não poderia ter culto público, não poderia ter propriedades, não poderia ter templos. É por isso que não havia nenhuma instituição. Os irmãos daquela época faziam um culto nas suas casas, se reuniam e faziam ali seus cultos. Ou em túmulos, como a história do cristianismo mesmo conta, escondidos, porque se fossem pegos, seriam mortos. Primeiro ponto, não era institucionalizado e Jesus não deixou nenhuma instituição, até porque não era uma religião oficial e não tinha legalidade perante Roma. Que isso fique bem claro. Segundo ponto que nós precisamos analisar aqui é que eles falam acerca desses falsos ensinos que muitas igrejas têm ensinado.
Pois bem, quando o censo de 2009, que aconteceu aqui no Brasil, que foi publicado em 2010 pelo IBGE, divulgou, mostrou que de todo o povo que se considerava cristão, 4 milhões, olha isso aí em 2010 publicado, 4 milhões já se consideravam pessoas desigrejadas, ou seja, serviam a Cristo, diziam fazer a vontade de Cristo, amar a Deus, a sua palavra, as suas escrituras, porém não queria saber nem de uma instituição, um templo, e nem tampouco de uma liderança. Veja, a priori que esses movimentos, ou esse movimento, tem duas coisas que eles detestam. Primeiro, é uma instituição e segundo, liderança. Iremos ver mais a seguir acerca disso. Um ponto que eu preciso destacar aqui para você é o seguinte: o fato de Jesus não ter institucionalizado nenhuma religião não quer dizer que ele te convidou a ser um cristão, a seguir carreira solo. No início da primeira igreja, a igreja primitiva, principalmente ali no livro de Atos, que começa a narrar os primeiros fatos dos irmãos, nós notamos essa união e essa reunião dos irmãos. Quando olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, também fica evidente que os irmãos se reuniam para esse momento de coinonia. Ou seja, não é pelo fato de haver igrejas com esses pontos negativos ao qual foi supracitado aqui, que você não deva viver em comunhão, em coinonia. É claro que existem igrejas que seguem por esse caminho de levar o homem para longe de Deus, mas há muitas igrejas no Brasil sérias, que respeitam a palavra, a sã doutrina e que vivem os preceitos estabelecidos por Deus. Então, isso não é desculpa para você não viver numa comunidade a qual a palavra de Deus seja colocada em evidência e em prática. Outro ponto aqui que eu devo ressaltar para você é o seguinte: que não havia liderança, que não havia uma instituição organizada no primeiro século. Isso não é verdade. Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42, o texto vai nos dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, se tinha doutrina, tinha regras. Então, desde o começo, se tem regras a ser seguido. Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja bem, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam separados? Longe, não. Estavam juntos e tinha tudo em comum. Veja, havia sim uma coinonia, havia sim uma reunião. Há Otoniel, mas não havia templo. Eu acabei de falar para você que não havia templo porque não era algo oficial de Roma. Não era liberado. Outra coisa, você tem que entender que a maioria dessas pessoas que serviam a Cristo, que faziam parte desse cristianismo que se iniciava, ou dessa seita do Nazareno, como foi conhecida no começo, eram pessoas pobres, necessitadas. É claro que mais à frente, muitas pessoas com dinheiro vão se agregar a isso. Outra coisa, estavam juntos. Veja que coisa interessante. Como assim não havia uma coinonia, não havia uma liderança e nem tampouco não havia regras? Esse texto que eu li para você de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 44, deixa isso muito bem claro. Ainda dentro desse raciocínio, eu cito para você Atos capítulo 6, quando ali há a instituição dos diáconos. E para que foi levantado os diáconos? Para atender às necessidades, principalmente das viúvas daquela época. Então você pode perceber, se havia uma necessidade de uma instituição de diáconos, de pessoas, de copeiros para servir naquela obra, é porque havia uma comunidade ali que precisava de ajuda. Havia uma comunidade reunida e por conta da grande demanda
e dos discípulos de Cristo está voltado mais para a palavra, para o evangelho, essa parte tinha ficado um pouco de lado. É por isso que foi levantado os diáconos para suprir essa necessidade. Então, nesses textos a qual eu apresentei para você aqui, havia sim instituição, organismo, havia sim normas, doutrinas e havia sim lideranças. Os apóstolos e também os diáconos, e o apóstolo Paulo vai citar isso também em Timóteo, que tinha bispos, diáconos, presbíteros, que são lideranças levantadas bem antes de Constantino pela Igreja de Cristo para organizar essa igreja e para ajudar ela no seu funcionamento e na sua direção aqui na terra. Entre as muitas decepções daqueles que se consideram desigrejados, está a rigidez da doutrina, está também os falsos ensinamentos, a falta de transparência das igrejas. Outra coisa que eles reclamam muito foi o tanto de suborno, de corrupção dentro das igrejas, o desvio doutrinário do verdadeiro evangelho, dentre tantas outras coisas que podemos citar que são causas levantadas pelos desigrejados, que eu volto a repetir, que não estão completamente errados, estão certos, mas não podemos também generalizar a ponto de dizer eu não quero fazer parte mais de nenhuma instituição. Outro ponto que eu quero analisar com você, nessa pesquisa que houve do IBGE, é que desses 4 milhões de pessoas que se consideram desigrejados, 63% vieram de igrejas neopentecostais. Igrejas essas que têm como sua base a teologia da prosperidade. Mas que eu já falei aqui em vários vídeos, prosperidade é essa que só atinge a liderança e não a membresia. E muitas dessas pessoas, decepcionadas com esse tipo de evangelho, acaba generalizando todas as demais igrejas e assim ficando com raiva, entristecido, desenganado. Perde aquele brilho que tinha pela igreja, pela instituição e então prefere viver um evangelho solo, sozinho, um peregrino, por assim dizer. É interessante que esta pandemia, muitas das pessoas que já se tinha esse certo desejo, encontrou uma brecha tremenda nesse período de pandemia para deixar as igrejas. E assim agora são guiados por mestres da internet, das redes sociais, que muitas das vezes não têm compromisso com a verdade e nem com a palavra de Deus. Eu não estou falando de todos, porque conhecemos muitos irmãos e servos de Deus compromissados com esse evangelho que usa as redes sociais para propagar a palavra de Deus. Mas da mesma forma também, há muitos que estão nas redes sociais fomentando esse tipo de movimento. Movimento esse dos desigrejados, que olha para a instituição e tem a instituição como algo desnecessário, algo fora de moda, algo que não faz parte do padrão bíblico. Mas nós apresentamos aqui a você que faz parte sim da igreja primitiva de Cristo. Tendo dito isto, espero que você tenha compreendido esse primeiro tópico que eu trouxe junto com a nossa introdução, como já é padrão aqui no nosso resumo. Vamos para o nosso segundo tópico, o qual tem por título a natureza da igreja neotestamentária. Está dividido também em 2 subtópicos. O primeiro, um organismo, e segundo, uma organização. E o autor da revista vai definir para nós a seguinte coisa: devemos observar, primeiramente, que ela é um organismo vivo. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e o 23. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Onde quem? Cristo é o cabeça. Ou seja, assim como um corpo tem várias partes, um braço, outro braço, os olhos, tem as pernas. Ou seja, o corpo só é corpo quando está composto por todas as suas partes. Mais uma vez aqui,
O apóstolo Paulo simbolizando essa coinonia. Meu braço direito e esquerdo tem que estar em coinonia. Os meus olhos têm que estar, a minha audição, as minhas pernas. Assim é a igreja de Cristo. Como organismo, estamos todos reunidos juntos, cada um com a sua função, cada um com o seu talento, cooperando para o avanço dessa igreja aqui na terra. É claro, guiada pela cabeça essa que é Cristo. Você já imaginou Cristo como cabeça e essa igreja a qual os desigrejados denominam? Está um braço lá em São Lourenço, o outro em Camaragibe, uma perna em outra cidade, outra perna na outra cidade, distante, sem haver essa união. A autounião, mas a igreja tem muitos defeitos, tem problemas, é claro. Somos seres humanos, cada um com suas diferenças, e você também não é uma pessoa que foge dessa realidade. E por que você também quer viver longe dessa comunidade se você também tem suas diferenças? Você tem seus pontos positivos e negativos. Pontos esses positivos que precisa estar no meio desses outros pontos positivos para contribuir. E os negativos para serem trabalhados e assim serem diminuídos o quanto antes. Esta é a igreja de Cristo aqui na terra. É por isso que você não precisa, você não deve desistir deste modelo que Cristo instituiu. Você precisa estar em comunhão com teu irmão e com tua irmã. Não em comunhão à distância, mas próximo. Nessa irmandade, servindo ao Senhor junto e fazendo a obra dele também em parceria. Então a primeira parte que você precisa observar é que a igreja, como um organismo vivo e espiritual, ela existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Outro ponto que você precisa analisar que esse organismo também é uma organização, ou seja, essa igreja neotestamentária, ela não é só um organismo vivo, ela também é uma organização. E não existe organismo sem organização, função sem forma, igreja sem um mínimo de institucionalização, como o autor da revista aqui bem destaca para nós. Entenda uma coisa, a igreja primitiva, formada por esse sistema de governo, a qual tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o presbítero, os diáconos, pastores e mestres, a qual está bem explicitada em Efésios capítulo 4 e o versículo 11, em Atos 6, do 1 ao 6, em Atos capítulo 14 e o verso 23, precede toda a institucionalização de Constantino. Isso que eu estou apresentando para você aqui, os textos ao qual eu disse para você, é bem antes de Constantino. Então não sustenta a tese de dizer que a institucionalização da igreja, as formas, as regras, as normas, as lideranças partiram de Constantino. Constantino apenas oficializou perante todo o Império Romano. E é claro que dentro dessa oficialização dele houve grandes problemas também. Outra coisa é que essa mesma igreja possui o quê? Código, como eu falei para você, doutrinas, disciplinas. Eu cito para você 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 5 e 6. Também cito para você 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 6, para corroborar com o que eu estou falando aqui. Entenda uma coisa, ninguém do primeiro século vivia isoladamente de maneira ou da forma que queria, mas seguia, como o texto que nós lemos em Atos, a doutrina dos apóstolos. Vivia uma vida piedosa, em oração, em santificação, e Deus assim fazia prodígios e maravilhas em meio ao seu povo. Entenda, em meio ao seu povo.
Não tem como viver uma igreja de Cristo separado dos outros irmãos. Você precisa ter essa comunhão com seus irmãos. É tanto que o apóstolo Paulo, na ceia, ele diz, olha, esperai uns pelos outros. Ora, se tu está sozinho, precisa esperar pelo outro. Mas Paulo estava falando de uma reunião onde todos se juntavam para comemorar essa morte e ressurreição de Cristo, esse sacrifício dele para perdão dos nossos pecados, a qual nós lemos até hoje quando vamos celebrar a Santa Ceia. Espero que isso tenha ficado bem claro para você. Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título a importância e a necessidade da igreja. E tem por subtópico a igreja como família de Deus e a igreja como testemunha de salvação. É interessante aqui ressaltar que os nossos irmãos desigrejados não gostam de institucionalização e nem de liderança, regras. Mas eu lhe pergunto, partindo desse pressuposto como família, um irmão desigrejado que é pai de família, ele não coloca regra na sua casa? Ou sua casa vive do jeito que quer, da forma que quer, todo mundo manda e vive do jeito que bem quiser, entra e sai a hora que quiser? Tenho certeza que na casa desse irmão e dessa irmã também há regras. Por que não seguir também as regras estabelecidas por Deus? Aqui eu estou falando de igrejas que são compromissadas e que suas regras, suas doutrinas seguem os ensinamentos de Cristo. Não igrejas que formam as suas próprias regras e seus próprios testamentos, suas próprias instituições com base no achismo. Não, não é disso. Estou falando de igrejas compromissadas, mais uma vez, com o Evangelho. Procure essas igrejas. E aqui é interessante que a igreja como família, que o autor está falando dessa igreja acolhedora, dessa comunidade. Ora, a sua família, eu tenho certeza que você como líder faz com que todos vivam em harmonia, promovam a paz, fomente o quê? A conversa, o diálogo, o companheirismo. E dessa mesma forma deve acontecer também na Igreja de Cristo. Não a promoção de uma separação, mas a promoção e a busca dessa coinonia, dessa harmonia entre os irmãos. O Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. Esse deve ser o lema da Igreja de Cristo. Nós, como templo e morada do Espírito Santo, fomentar esse amor, essa harmonia, entender as diferenças que há entre nós dentro da Igreja do Senhor e entendermos que acima das nossas diferenças há uma missão a ser cumprida, realizada aqui na terra, que é justamente o que diz o segundo subtópico. Testemunha da salvação. E essa igreja a qual Paulo vai falar de família de Deus, e o apóstolo Pedro vai dizer que é uma igreja que tem por objetivo proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos essa testemunha viva de que fomos salvos, libertos, transformados e que precisamos, através do nosso testemunho, impactar outras famílias e outras vidas para virem aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu concluo, meu amado irmão e minha amada irmã, lhe dizendo o seguinte: se você faz parte dos desigrejados, ou se já pensou em ser um, analise bem as Escrituras. Não vá pelas ideias de ninguém, nem pelo achismo de ninguém. Mas leia a Bíblia Sagrada, analise o contexto histórico faz muita diferença na hora de tomarmos uma decisão. Entenda bem como era o contexto dos primeiros cristãos e a nossa atualidade. Você perceberá que não é aquilo que pregam para você e que tentam passar como verdadeiro evangelho. Quero lhe dizer uma coisa, que Cristo não te convidou para você seguir carreira solo, mas acompanhado
com os demais irmãos, mesmo com nossas diferenças, mas, acima de tudo, servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, volte o quanto antes, venha fazer parte dessa comunidade e venha trazer o seu talento para fazer parte desta coinonia. Precisamos de você, precisamos do seu talento e precisamos também da sua força. Venha fazer parte dessa família. Entenda uma coisa, por que viver uma vida toda separada se há uma eternidade que pretendemos viver para todos sempre juntos? Vamos viver e conviver com as diferenças hoje para estarmos no céu para todos sempre, logo mais. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele aplique melhor essa palavra no teu coração. Forte abraço e até a próxima lição.